Mas afinal, paralelogramos são trapézios? Dependendo da definição que a gente está usando, conforme a gente viu aí no início, se os lados de um trapézio, que não são as bases, tenderem a ficar paralelo, o que acontece? Buf, explode tudo, né? Dá um bug. Por quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eles são objetos distintos a partir da definição utilizada. No entanto, a gente tem outra definição que permite aí uma cadeias de inclusões. Então, nesse vídeo vamos usar esse formato aí de slide para você poder acompanhar com a câmerazinha aqui em cima para não ficar só a vozinha do além. E vamos discutir aí um pouco essas definições que apareceram ao longo da história aí. Beleza? Vale ressaltar que a definição não é uma coisa rígida, né? Ela depende do contexto, depende da maturidade do aluno, enfim, às vezes quando a gente vai avançando, vai tendo mais maturidade, algumas coisas que não eram passam a existir, enfim. A primeira definição, óbvio, Euclides, vai falar de geometria, vai passar para Euclides, seu livro Elementos, definição 22 do livro 1, ele define assim, quadrado, lados e ângulos iguais. Oblongo, que estaria para o nosso retângulo hoje, lados diferentes, mais ângulos iguais, que é o ângulo reto. O rombo, que seria o losango, lados iguais, mais ângulos diferentes. E o romboide, lados e ângulos opostos iguais, mas adjacentes diferentes. E o trapézio, ele chamou o resto de trapézio. Define 4, o resto vira trapézio. Observe que ele não usa aí paralelismo, porque ele define retas paralelas na definição 23. Mas Próclus e Heron, que faz um comentário desse livro, já de forma geral, e já usa a noção de paralelogramas, eles classificam dessa forma. Observe que está cada um no seu quadrado, né? Quadrado é quadrado, retângulo é retângulo, rombo é rombo, romboide é romboide, trapézio é trapézio. Enfim, trapézio aqui, eles já melhoram a definição de Euclides, dois lados paralelos. Bom, e chamam de trapezoide o resto, vamos dizer assim. Aí damos um salto na história, 1849. Temos Legendre com seu livro Elementos de Geometria. E aí ele define dessa forma: o quadrado, lados iguais, ângulos retos. Retângulos, ângulos retos sem ter lados iguais, ou seja, não permite que o quadrado seja um caso particular de retângulo. Também uma definição exclusiva aí. Losango, lados iguais sem que os ângulos sejam retos. O quadrado também não é losango aqui na definição de Legendre. Paralelogramo, lados opostos paralelos. Aí já melhorou em relação ao romboide. E dessa forma permite que o quadrado, o retângulo e o losango sejam paralelogramas. Trapézio é um objeto que tem apenas dois lados paralelos. É uma definição exclusiva. Nesse caso, o paralelogramo que tem dois lados paralelos, dois lados opostos paralelos, não é um caso particular de trapézio, resultando num modelo desse formato aí. Aqui em cima, no nível mais alto, mais geral possível, a gente tem os quadriláteros, e aí não é necessário fazer uma classe aqui, porque não está em paralelo com esse. Mas também vale ressaltar que um trapézio não está incluso dentro de um quadrilátero irregular, tá? É só questão de classificação. O pior possível, os irregulares. Desce um nível, ou seja, melhora um pouco as propriedades, a gente tem os paralelogramos e temos os trapézios aí iguais, beleza? E aí a gente desce aqui nos paralelogramos, a gente tem o quadrado, o retângulo e o losango, mas no mesmo nível. Não tem um que em particular está incluso nos outros. Em 1898 a gente tem Hadamard com as lições de geometria elementar. Aí sim, essa é uma definição bastante inclusiva. Quadrado é o nível mais baixo, lados e ângulos iguais. Os ângulos iguais para um quadrilátero é o 90 graus, resulta em ângulo reto, tá bom? O retângulo, ele olha só para os ângulos. Tem ângulos retos, tá? E os lados, não importa. Isso faz com que um quadrado seja também um retângulo. E o losango, olha só para os lados. E os ângulos, também não importa. Faz com que o quadrado também seja um losango. E o paralelogramo é a mesma de Legendre, dois pares de lados paralelos aí. E aí os três anteriores são casos de paralelogramas. E o trapézio?
tem dois lados paralelos, ou um par de lados paralelos. Quem tem dois pares tem um par, ou seja, um paralelogramo é um caso particular de trapézio. Essa é uma definição inclusiva. Então, essa definição inclusiva resulta neste modelo. Temos aqui em cima os quadriláteros, quando nenhum dos lados são paralelos, temos os irregulares, mas quando a gente melhora um pouquinho isso, com um lado paralelo, pelo menos, nós temos os trapézios. Se não soubermos nada sobre esses lados, são os trapézios escalenos. A gente desce um pouco mais o nível, melhora as informações sobre esses lados. Se eles forem paralelos, chamamos paralelogramos. Se forem iguais, isósceles. Se formarem um ângulo reto com a base, é retângulo. Descemos mais um nível, esse paralelogramo, se eu souber que os lados dele são iguais, eu chamo de losango. Se esses ângulos forem retos, eu chamo de retângulo. Observe que nesse formato altamente inclusivo, um retângulo ele é um paralelogramo, é um trapézio isósceles, é um trapézio retângulo, tudo ao mesmo tempo. E por fim, aí no quadrilátero mais regular possível, nós temos o nível mais baixo aí, que é o quadrado, que é ao mesmo tempo losango, ao mesmo tempo retângulo, é também um trapézio isósceles, é um trapézio retângulo, é um paralelogramo, enfim. Então, qual das duas usar? Nós já iniciamos aí falando em relação à maturidade. Então, legenda, por exemplo, é bom lá no início, do primeiro contato do aluno, né? O aluno, as definições que cobrem um grupo pequeno de objetos é mais fácil de serem entendidas. Então, vai passar pela primeira vez, usa a legenda. É uma. Se você não falar uma e somente um lado, se você falar só um lado, ele já vai automaticamente fazer essa interpretação de que é só um lado, porque se forem dois é paralelogramo. Então você não precisa entrar muito nesses méritos, só define. Então nesse primeiro momento é legal, porque fica mais fácil de entender. Mas superou isso, tem uma maturidade aí, é sempre Hadamard, sempre a definição que inclui. Então vamos ver esse exemplo aqui, de por que não usar definição inclusiva lá no início. Vamos supor que você está com a definição inclusiva, portanto paralelogramas são trapézios. Aí você chega a calcular a área do trapézio cujas bases são iguais, ou seja, é um paralelogramo, mas você quis usar essa terminologia. E aí as bases valem 4 e a altura vale 3. O que o aluno vai fazer? Você falou que é trapézio ali, ele vai fazer essa contaiada toda aí, sendo que era um paralelogramo, ele poderia fazer 4 vezes 3 direto, certo? Isso vai confundir o aluno. Por outro lado, se você já está num outro nível, você poderia se deparar com um problema desse, que você sabe que os lados são paralelos, né? Você tem o valor de um desses lados, sabe a distância, que seria a altura, né? Sabe a área, por exemplo. Você só sabe que são paralelos, você não sabe sobre os outros dois lados, se são iguais, se são diferentes, enfim. Então, no primeiro momento, não dá para classificar essa figura como sendo trapézio ou paralelogramo se essas figuras forem disjuntas, se você tiver na definição exclusiva. Agora, na definição inclusiva, no pior dos casos, ele vai ser um trapézio. E aí você pode resolver isso. Você usa a fórmula do trapézio e desenvolve. Mas se fosse uma definição exclusiva, você teria que dar uma informação adicional aí para o aluno para ele saber qual fórmula usar, né? Eu até sei a área, mas eu não sei qual é a fórmula, porque eu não sei se é trapézio ou paralelogramo, aí agarraria na resolução do problema. Então, superou esse primeiro contato, a inclusiva vai permitir aí a aplicação na maior gama de exemplos. Então, não sejamos preconceituosos com o trapézio, né? Quando a gente olha para o quadrado, para o retângulo, para o paralelogramo, a gente já vê essa cadeia de inclusão e o aluno vê isso cedo, inclusive. Ele chega no ensino médio já sabendo que um quadrado é um caso particular de retângulo. Mas, quando a gente tenta avançar em relação ao trapézio, o paralelogramo sendo um caso particular de trapézio, há sempre essa resistência. Então, com essa aula e com essa explicação, eu espero que isso faça com que mais pessoas passem a adotar nos momentos certos, né, cada uma das definições. Beleza? Então, adotem essa ideia.